O que é o inferno? O inferno é uma concepção presente em diversas religiões e tradições espirituais, sendo geralmente definido como um lugar ou estado de sofrimento, punição ou purificação para aqueles que cometeram pecados ou transgressões durante a vida. Na tradição cristã, por exemplo, o inferno é geralmente considerado como um lugar de castigo eterno para aqueles que se afastaram de Deus e se entregaram ao pecado. Na tradição islâmica, o inferno é um lugar de punição para aqueles que rejeitaram o islamismo e não seguem as leis islâmicas. Já na tradição judaica, o inferno é visto como um lugar de purificação espiritual, chamado de Geena, onde as almas vão após a morte para trabalhar em sua transformação e cura. Em outras culturas, como a grega e a nórdica, o inferno é visto como um lugar de punição para aqueles que violaram os códigos morais e as leis divinas. Em geral, o inferno é considerado um lugar ou estado em que as almas experimentam um sofrimento intenso e prolongado, seja físico, emocional ou espiritual, como forma de expiação pelos seus pecados ou transgressões. No entanto, a concepção do inferno varia muito de uma religião para outra, sendo que algumas tradições enfatizam mais o aspecto de purificação e transformação espiritual, enquanto outras enfatizam mais o aspecto de punição e sofrimento. De acordo com a Bíblia cristã, o inferno é um lugar de punição eterna reservado para aqueles que rejeitam a Deus e escolhem viver em desobediência aos seus mandamentos. O inferno é descrito como um lugar de sofrimento intenso e separação eterna de Deus. A Bíblia não fornece uma descrição física precisa do inferno, mas usa imagens poéticas e figurativas para descrever sua natureza. Por exemplo, a Bíblia se refere ao inferno como um lugar de fogo, escuridão, choro e ranger de dentes. A crença no inferno é baseada na doutrina cristã da justiça divina e do julgamento final. Acredita-se que todos serão julgados por Deus no final dos tempos e que aqueles que rejeitam a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo serão condenados ao inferno. No entanto, é importante notar que a interpretação do inferno varia entre as denominações cristãs e há muitas perspectivas diferentes sobre sua natureza e propósito. De acordo com a mitologia grega, o inferno era o submundo, um reino sombrio e subterrâneo governado por Hades, o deus dos mortos. O submundo era dividido em várias áreas, incluindo o Tártaro, onde os titãs e outros seres malignos eram punidos, e os Campos Elíseos, onde os mortos justos iam para desfrutar de uma vida após a morte agradável. Os gregos acreditavam que a alma de uma pessoa ia para o submundo após a morte, onde seria julgada por Hades e seus juízes. Os juízes decidiam o destino da alma, enviando-a para o Tártaro para punição ou para os Campos Elíseos para recompensa. O Tártaro era considerado um lugar de punição eterna para aqueles que cometeram crimes graves ou que desafiaram os deuses. As punições incluíam tormento físico e emocional, como a rocha de Sísifo, onde Sísifo era forçado a rolar uma grande pedra até o topo de uma montanha, apenas para vê-la rolar de volta para baixo, repetindo o processo eternamente. Em contraste, os Campos Elíseos eram considerados um lugar de felicidade e prazer para aqueles que viveram vidas justas e virtuosas. Acredita-se que os mortos desfrutavam de uma vida após a morte agradável, cercados por belezas naturais e pela presença de outros mortos justos. De acordo com a mitologia grega, o Hades era um mundo subterrâneo onde as almas iam após a morte. Era governado pelo deus Hades, irmão de Zeus e Poseidon, e era habitado por espíritos, deuses e monstros. Ao contrário de outras culturas, o Hades não era visto como um lugar de punição eterna, mas sim como um reino sombrio e silencioso, onde as almas viviam uma existência insípida e sem fim. Quando uma pessoa morria, acreditava-se que sua alma era guiada por Hermes, o mensageiro dos deuses, até o barqueiro Caronte, que a transportava pelo rio Estige até a entrada do Hades. Lá, as almas eram julgadas por 3 juízes, Minos, Éaco e Radamanto, que determinavam se elas mereciam ser enviadas ao Érebo, a parte mais sombria do Hades, ou ao Campos Elíseos, o paraíso dos heróis. Aqueles que eram considerados dignos iam para os Campos Elíseos, enquanto os outros ficavam no Érebo, onde eram atormentados pelas Eríneas, as deusas da vingança. No Érebo, havia várias regiões diferentes para diferentes tipos de pessoas, incluindo os campos de Asfódelos, onde as almas comuns eram enviadas, o Tártaro, um lugar sombrio e profundo reservado para os mais terríveis criminosos e traidores, e o Elísio, um paraíso para os heróis e aqueles que foram especialmente abençoados pelos deuses.
Em suma, o Hades era visto como um reino sombrio e triste, onde as almas iam após a morte para uma existência sem fim. Enquanto algumas almas eram consideradas dignas de uma existência mais feliz no paraíso dos Campos Elíseos, a maioria das almas vivia no Érebo, onde enfrentava o tormento eterno das Eríneas. No judaísmo, o conceito do inferno não é tão bem definido quanto no cristianismo. Em vez de um lugar físico de punição eterna, a ideia de retribuição e justiça é mais central no judaísmo. O termo hebraico para inferno é Geena, que se refere a um vale fora das muralhas de Jerusalém que foi usado como um local para queimar lixo e cadáveres. Este vale veio a ser associado com a punição divina por algumas interpretações judaicas. Segundo o judaísmo, os justos vão para o Gan Éden, Jardim do Éden, após a morte, onde desfrutam de uma vida após a morte em comunhão com Deus. Os ímpios, por outro lado, sofrem uma espécie de purificação temporária após a morte em um lugar conhecido como Geena, antes de serem finalmente admitidos no Gan Éden. No entanto, o conceito de Geena não é tão enfatizado no judaísmo como no cristianismo. O foco principal é na vida presente e na busca de justiça e retidão neste mundo, em vez de se concentrar em recompensas ou punições no mundo além. No islamismo, o inferno é chamado de Jahannam e é considerado um lugar de punição eterna para aqueles que rejeitam a mensagem de Allah e os ensinamentos do Islã. Acredita-se que Jahannam seja um lugar de sofrimento intenso, onde os pecadores são punidos por seus atos na vida terrena. De acordo com o Islã, Jahannam tem 7 portões, cada um para diferentes tipos de pecados e transgressões. Aqueles que rejeitam a fé islâmica, adoram outros deuses ou cometem atos graves de imoralidade são considerados destinados ao Jahannam. O Islã enfatiza que Jahannam não é apenas um lugar físico de punição, mas também um estado emocional e espiritual de angústia e aflição. Acredita-se que os pecadores enfrentam tormentos mentais e físicos, incluindo fogo, escuridão, privação de água e comida, bem como a dor da privação da presença divina. Assim como no cristianismo, o Islã também acredita no julgamento final e no dia do juízo, quando todas as almas serão julgadas por Allah. Aqueles que são considerados justos serão recompensados com o paraíso, Jannah, enquanto aqueles que são considerados maus serão condenados ao Jahannam. Na mitologia egípcia, o inferno é conhecido como Dua e é considerado um lugar de julgamento para as almas dos mortos. Acredita-se que o Dua seja uma série de cavernas e labirintos que as almas devem atravessar após a morte, a fim de alcançar a vida após a morte. As almas são guiadas por Anubis, o deus dos mortos, e devem enfrentar uma série de testes e julgamentos para determinar se merecem a vida após a morte. Eles devem passar por diversas salas, cada uma com um desafio diferente, como atravessar um rio, pesar o coração em uma balança ou provar sua inocência diante de Osíris, o deus do julgamento. Acredita-se que aqueles que falham nesses testes são jogados no abismo do esquecimento, onde suas almas são condenadas a vagar pelo Dua sem fim. No entanto, aqueles que passam nos testes são considerados dignos da vida após a morte e são recompensados com um lugar no campo de juncos, onde eles podem viver em paz e felicidade eternas. No Dua, também existem várias criaturas perigosas e demoníacas que podem prejudicar as almas dos mortos. Por exemplo, a Apep, a serpente gigante do caos, é frequentemente descrita como tentando impedir as almas de passarem pelo Dua e entrar no além. Além disso, as almas também precisam estar preparadas para enfrentar várias provações e punições, como serem devoradas por monstros ou serem queimadas em fogo eterno. Em resumo, o inferno egípcio, ou Dua, é descrito como um lugar de julgamento e teste para as almas dos mortos. As almas devem passar por uma série de desafios e julgamentos para determinar se são dignas da vida após a morte, e aqueles que não são considerados dignos enfrentam a condenação eterna. Já no livro de Enoque é um texto apócrifo, ou seja, não faz parte do cânone bíblico oficial, mas é considerado uma fonte importante de tradições judaicas e cristãs. O livro de Enoque contém várias descrições do inferno, algumas das quais são bastante detalhadas. De acordo com o livro de Enoque, o inferno é um lugar chamado de Vale do Julgamento, onde os anjos caídos e os ímpios são julgados e punidos. Este lugar é descrito como uma grande e horrível abertura onde há labaredas de fogo e trevas profundas. Os pecadores são lançados neste vale e são condenados a sofrer tormento eterno. Enoque também descreve diferentes regiões do inferno, onde os ímpios são punidos de acordo com seus pecados.
Por exemplo, aqueles que praticaram a feitiçaria são punidos em uma região chamada Lago de Fogo e Enxofre, enquanto os que praticaram a violência são punidos em uma região chamada o Lago da Neve e do Gelo. O livro de Enoque também menciona a existência de anjos guardiões que vigiam o inferno, para garantir que os pecadores permaneçam lá por toda a eternidade. Além disso, Enoque descreve a existência de uma árvore da vida no inferno, que produz um fruto que pode trazer alívio ao sofrimento dos condenados. Em resumo, a versão do livro de Enoque sobre o inferno é uma visão sombria e horripilante de um lugar de punição eterna para os ímpios e pecadores. A descrição é detalhada e enfatiza o sofrimento que os pecadores enfrentarão por toda a eternidade. De acordo com a mitologia grega, o Hades era um mundo subterrâneo onde as almas iam após a morte. Era governado pelo deus Hades, irmão de Zeus e Poseidon, e era habitado por espíritos, deuses e monstros. Ao contrário de outras culturas, o Hades não era visto como um lugar de punição eterna, mas sim como um reino sombrio e silencioso, onde as almas viviam uma existência insípida e sem fim. Quando uma pessoa morria, acreditava-se que sua alma era guiada por Hermes, o mensageiro dos deuses, até o barqueiro Caronte, que a transportava pelo rio Estige até a entrada do Hades. Lá, as almas eram julgadas por 3 juízes, Minos, Éaco e Radamanto, que determinavam se elas mereciam ser enviadas ao Érebo, a parte mais sombria do Hades, ou ao Campos Elíseos, o paraíso dos heróis. Aqueles que eram considerados dignos iam para os Campos Elíseos, enquanto os outros ficavam no Érebo, onde eram atormentados pelas Eríneas, as deusas da vingança. No Érebo, havia várias regiões diferentes para diferentes tipos de pessoas, incluindo os campos de Asfódelos, onde as almas comuns eram enviadas, o Tártaro, um lugar sombrio e profundo reservado para os mais terríveis criminosos e traidores, e o Elísio, um paraíso para os heróis e aqueles que foram especialmente abençoados pelos deuses. Em suma, o Hades era visto como um reino sombrio e triste, onde as almas iam após a morte para uma existência sem fim. Enquanto algumas almas eram consideradas dignas de uma existência mais feliz no paraíso dos Campos Elíseos, a maioria das almas vivia no Érebo, onde enfrentava o tormento eterno das Eríneas. Em 1 Pedro 3:19-20 afirma que Jesus pregou aos espíritos em prisão, que alguns interpretam como uma referência de sua ida ao inferno. No entanto, essas referências são interpretadas de maneiras diferentes por diferentes tradições cristãs, e não há um consenso sobre o que exatamente isso significa. Algumas tradições interpretam isso como uma descida literal de Jesus ao inferno, enquanto outras veem isso como uma linguagem figurativa para a morte e sepultamento de Jesus, ou para sua vitória sobre o poder da morte e do pecado. A visão de Jesus sobre o rico e Lázaro é descrita na parábola registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19-31. Essa parábola é uma ilustração das consequências da riqueza e da pobreza e das escolhas que fazemos nesta vida em relação ao próximo. Na parábola, Jesus conta a história de um homem rico que vivia luxuosamente e um mendigo chamado Lázaro que ficava à porta do rico, esperando receber as sobras de suas refeições. Embora o rico tivesse abundância de comida e roupas, ele não ajudou o pobre Lázaro, que estava doente e coberto de feridas. Eventualmente, ambos morrem, e Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, enquanto o homem rico é enviado para o inferno. O homem rico pede ajuda a Abraão, pedindo-lhe que mandasse Lázaro para saciar sua sede. No entanto, Abraão diz ao homem que há um grande abismo entre eles, e que ninguém pode passar de um lugar para o outro. O homem rico pede então a Abraão que envie Lázaro para avisar seus irmãos sobre o destino que os espera, mas Abraão responde que eles já têm Moisés e os profetas para avisá-los, e que se eles não acreditam neles, também não acreditariam em alguém que ressuscitasse dentre os mortos. A visão de Jesus na parábola do rico e Lázaro enfatiza a importância de ajudar os necessitados e a necessidade de se arrepender dos pecados nesta vida antes que seja tarde demais. O destino eterno de cada pessoa é determinado por suas escolhas e ações nesta vida, e a parábola destaca a gravidade da separação eterna de Deus e a necessidade de aceitar sua graça e salvação. A versão bíblica do inferno é um lugar de punição eterna para aqueles que rejeitam a Deus e suas leis. Na Bíblia cristã, o inferno é frequentemente descrito como um lugar de fogo eterno e tormento, onde os ímpios e pecadores serão enviados após a morte.
O Novo Testamento da Bíblia descreve o inferno como um lugar de punição para os descrentes e pecadores, e Jesus Cristo alertou seus seguidores sobre a realidade e seriedade do inferno em muitas passagens. A descrição do inferno na Bíblia é figurativa e simbólica, mas isso não diminui a importância e o impacto que essa imagem tem para os cristãos. No livro do Apocalipse, o inferno é descrito como um lago de fogo e enxofre, onde a fera, o falso profeta e Satanás serão lançados e punidos eternamente. O livro de Mateus também descreve o inferno como um lugar de choro e ranger de dentes, onde há um fogo que nunca se apaga. Embora a Bíblia descreva o inferno como um lugar de punição eterna, a interpretação e a compreensão da natureza do inferno variam entre diferentes tradições cristãs. Algumas tradições interpretam o inferno como um lugar de punição literal e física, enquanto outras veem isso como um estado de separação eterna de Deus. Em geral, a mensagem da Bíblia sobre o inferno é clara: aqueles que rejeitam a Deus e suas leis serão punidos eternamente no inferno. Isso serve como um lembrete para os cristãos da seriedade e importância de sua fé e de sua escolha em seguir a Deus e obedecer suas leis. Se você tem gostado desses conteúdos, não deixe de se inscrever e curtir nosso canal. E pode enviar para seus amigos também. Anuncie a palavra de Deus em todo o tempo.